Bem, pessoal, vamos analisar essa movimentação da BTC que no 15 minutos está desenhando uma cunha triangularizada mais ampla do que aquela inicialmente prognosticada. A gente está cedendo aqui no patamar de 61, 61.800 e volta para desenhar fundos ascendentes. Então, quando a gente se livrar dessa faixa resistencial em 61, 61 e pouco, que já foi um poderoso suporte, a gente teoricamente teria que rumar para a congestão subsequente, que está entre 66 e 70 mil dólares. É para lá que a gente está indo. O diário advoga a mesma conformação gráfica, porque o que está segurando a BTC nesse momento é a média móvel de 200 períodos. Gente, eu tenho recebido uma tonelada de mensagens de traders também que operam na B3, preocupados com essa alta alavancagem dos mercados globais ao iene japonês. O que eles estão querendo dizer com isso? O Banco Central japonês, não é segredo para ninguém, manteve a taxa básica de juros negativada ou zerada por mais de uma década. Então, os operadores financeiros, os traders, basicamente, eles se valeram dessa ineficiência entre as taxas básicas de juros, basicamente o carry trade, que é isso que essas mensagens estão reportando e fazem referência ao alto nível de alavancagem. O carry trade é uma estratégia financeira utilizada por investidores para tirar proveito das diferentes taxas básicas de juros entre divisas mundo afora. No caso, a japonesa ficou muito tempo, a taxa básica de juros no Japão ficou muito tempo zerada ou negativada. Basicamente, o que os grandes bancos e grandes operadores financeiros fazem até hoje? Eles pegam dinheiro emprestado no Japão, que tem lá uma inflação de 2,5% ao ano, entre 1,5% e 2,5% ao ano, e se expõem à taxa básica de juros norte-americana, que teria que estar com essa inflação dentro da meta e está pagando 5,5% de juros ao ano. Esse seria um carry trade padrão, só que a gente conhece o ser humano. O ser humano ele não para por aí, ele é altamente ganancioso. Então, em essência, esse transporte transfronteiriço de divisas assume ares de alavancagem muito mais bizarros. Então, o que aconteceu na semana passada que fez estremecer o mundo financeiro, fazendo com que o índice Nikkei desabasse 7%, Nasdaq, Dow Jones e S&P estremecessem também e a BTC beijasse ali os 49 mil dólares. Basicamente, o Banco Central japonês, desde 2007, ou seja, depois de muito tempo, resolveu mexer na taxa básica de juros e aumentou de 0,10 para 0,25. Foi isso que o Banco Central japonês fez. E isso meio que mexeu com toda essa articulação altamente alavancada, porque os grandes bancos não ficam só fazendo o carry trade comum, pegando emprestado. Na verdade, eles nem pegam emprestado no banco japonês. Eles depositam dólar no sistema financeiro japonês e vendem títulos públicos japoneses a descoberto, ou seja, sem ter. E se expõem ao iene. Na verdade, eles estão se expondo a algo que vai virar pó, porque o iene vem se desvalorizando há mais de 10 anos, bem mais que o dólar, e com isso eles basicamente não têm que pagar nada de juros no Japão, e eles não compram só treasuries e bonds nos Estados Unidos, eles também compram debentures de Petrobras, corporate bonds, que são debentures na Nasdaq de Nvidia, de Meta, ex-Facebook, e por aí vai, de Amazon. O que está acontecendo? Se essa operação de super alavancagem for desconstruída pelo sistema financeiro japonês, pelos reguladores japoneses, o Banco Central japonês, tudo isso pode desabar como um castelo de areia. Só que depois daquela estremecida da semana passada, em que o Banco Central japonês aumentou a taxa básica de juros para 0,25, o índice Nikkei desabou, a Nasdaq ameaçou também tombar. O que aconteceu? Os grandes players de Wall Street lembraram que agora, hoje, em agosto de 2024, é ano de eleição. Em ano de eleição, não pode haver colapso financeiro, não pode haver também recessão, porque isso assustou os investidores, os dados do payroll. Então, eles basicamente
botaram uma pá de cal nessa loucura toda que estava se desdobrando e poderia virar um grande Black Swan, um cisne negro gigante que colapsaria todos os mercados, inclusive o mundo cripto. E basicamente o Banco Central japonês, no final dessa semana, já na sexta-feira dessa semana, disse que não vai mais mexer na taxa básica de juros. E o Fed, em resposta, deixou em aberto que vai iniciar a redução da sua taxa básica de juros, mas deve injetar uma bela liquidez no mercado num contraponto. Ou seja, guardando em miúdos, em outras palavras, basicamente, os reguladores americano e japonês vão embrulhar toda essa mega crise, essa super operação de alavancagem, vão injetar ainda mais liquidez no sistema e toda essa hecatombe financeira vai ficar postergada para daqui a 2 ou 3 anos. Só que a grana que vai entrar em termos de liquidez para compensar a queda na taxa básica de juros norte-americana vai facilmente levar a BTC para cima, para os 6 dígitos, para bem acima de 100 mil dólares. Por isso que eu volto a ler, o Deutsche Bank publicou um balanço patrimonial do Banco Central japonês e ele disse que a quantidade de dólares nesse carry trade é basicamente 505% do PIB japonês. Ou seja, o PIB do Japão está lá em 4,2 trilhões de dólares. A quantidade de ienes japoneses nessa operação alavancada de carry trade está em 21 trilhões de dólares. Então, só para vocês terem uma ideia da bomba nuclear financeira sobre a qual está sentado o sistema financeiro global. Só que, gente, vocês podem ter certeza que a exemplo do que aconteceu na crise do subprime e a exemplo do que aconteceu no evento pandêmico, depois do lockdown, os governos começaram a emitir cheque para as pessoas. No Brasil era auxílio disso, auxílio daquilo. Nos Estados Unidos, o governo mandava cheque para as pessoas. No subprime, basicamente, quem bancou todo aquele calote daquelas hipotecas que não valiam nada foi o Fed, com uma mega rodada de impressão de dinheiro que salvou todo o sistema bancário falido, que atribuía AAA a tranches de hipoteca que eram verdadeiro, era o mais puro shit título, era a mais pura shit coisa, enfim, tudo isso vai se repetir, só que agora de uma maneira muito mais dramática. O Banco Central japonês percebeu que eles não podem desalavancar essa mega operação, aumentando a taxa básica de juros, porque basicamente quebraria todo esse sistema onde os players de Wall Street pegam dinheiro gratuito no Japão para alavancar no mercado americano. É basicamente isso que eles fazem. E não é só no mercado americano. É no brasileiro, é no mercado europeu. Basicamente o Japão passou com esses juros zerados e negativados por mais de uma década. O Japão passou a basicamente financiar a alavancagem do mundo todo. Só que agora os próprios reguladores japoneses perceberam que eles estão sentados sobre uma verdadeira hecatombe financeira. Só que vocês podem ter certeza que isso não vai explodir por agora. Ainda mais sendo o ano de eleição nos Estados Unidos. Eles vão levar essa história muito além do inimaginável. Em algum dia isso vai explodir, mas ainda vai bastante tempo. No vídeo de fim de tarde eu vou ler uma reportagem que está na Forbes sobre toda essa confusão e a própria reportagem também conclui que é muito provável, a reportagem de 8 de agosto, é muito provável que o carry trade japonês seja o Black Swan de 2027, 2026. Por agora, eles viram que é uma grande casa de marimbondo, eles não vão mexer nem na taxa básica de juros e vão cortar a taxa de juros nos Estados Unidos, mas num contraponto vão injetar uma liquidez tão bizarra que a BTC facilmente vai visitar os 200, talvez até 300 mil dólares. Isso é mais um motivo para os senhores. Até o meu cachorro ficou empolgado com o nível de liquidez que o Fed vai injetar. Isso é mais um motivo para os senhores estarem expostos às altcoins de altíssima octanagem. E outra, na hora que a gente vislumbrar o topo, a gente precisa sair, porque o que vem pela frente a gente não sabe. Mas o fato é que vem uma tsunami de liquidez
no sistema, que foi seriamente ameaçado há poucos dias atrás, só que o mundo financeiro sentiu o tamanho do drama. Só que, com certeza, em conversas por trás das cenas, os grandes banqueiros já estão em conversação com os gestores desse estabelecimento financeiro todo, e isso com certeza não vai eclodir agora, em ano de eleição, na mudança de governo nos Estados Unidos. Isso é muito provável que exploda daqui a 2 anos, 2 anos e meio ou 3 anos. Basicamente, o Banco Central japonês está rezando a cartilha norte-americana e eles têm uma boa relação, só que a gente passou a conhecer o tamanho dessa bomba nuclear que algum dia vai explodir, mas não vai ser por agora. Daqui a pouco eu volto, vou fazer a VAX e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.